afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardo a missão. No triste pecado tornou-me perdão, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma desdita nem nuvem de mal, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar e a mais dos amados se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, amigos. Eu venho compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que o Senhor trouxe à minha vida nessa manhã, enquanto eu fazia a minha devocional. A Palavra do Senhor, ela se renova cada dia em nossas vidas. Ela é viva e eficaz. A Palavra do Senhor não passa, não envelhece, jamais será ultrapassada. Ela cumpre os propósitos de Deus em nós. Com certeza você já deve ter tido experiências de vivenciar o agir sobrenatural de Deus em situações de risco, de grande perigo, ou de um momento angustiante em que você orou, buscou o Senhor, clamou pelo socorro, e o Senhor te ouviu, mudou sua história e te trouxe um grande livramento. É sobre isso que nós vamos falar. O texto que o Senhor me deu nesta manhã se encontra em Isaías 65, 24. Esse texto diz assim: será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Nós podemos tirar desse texto muitas preciosidades para as nossas vidas. E um belo exemplo bíblico que retrata essa promessa do Senhor está em Atos 9.
Atos 9 trata da conversão de Saulo de Tarso. E diz assim a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Texto de Atos 9 continua, mas o que nós queremos compartilhar é sobre a situação em que se encontrava os irmãos em Damasco. Uma situação também de risco, uma situação de grande calamidade. Imagine você. Talvez um irmãozinho ali dissesse: puxa, se eu disser que eu sou cristão, ele vai me levar preso, vai me tirar da família, eu terei que deixar a minha família. Quem vai cuidar da minha família? Se eu disser que sou cristão, serei perseguido, preso, morto. Será que eu digo que eu sou um seguidor de Jesus? Será que eu me calo? Queridos, os irmãos ali em Damasco, certamente que eles começaram a clamar a Deus, a orar, a buscar o Senhor, a clamar pelo socorro de Deus. Saulo, o perseguidor do Evangelho, perseguidor dos cristãos, estava chegando. Fariseu, zeloso da lei, defensor da fé hebraica, achando que estava prestando um serviço a Deus, ele vai em busca dos cristãos. Mas ali então, na estrada de Damasco, como vimos na palavra, Saulo teve uma experiência gloriosa, tremenda, maravilhosa, incrível, totalmente sobrenatural.
Saulo nunca imaginou que ele ia ter um encontro com Jesus, o Jesus dos cristãos. E, juntamente com a sua comitiva, tem aquela experiência, né? Ali ele já se levanta completamente transformado. Aquele homem que todo pomposo, todo arrogante, né? Com um alvo a ser alcançado, levar presos os cristãos, agora se ergue da terra, daquela queda, se levanta, cego, sem saber o que vai acontecer com ele, o que seria da sua vida. Agora que ele não mais perseguirá os seguidores de Jesus, mas pelo contrário, ele precisa muito conhecer Jesus. Em seu coração, tão inflamado por aquela perseguição, agora se inflama do desejo de conhecer Jesus. Jesus, a luz que brilhou tão forte, capaz de remover do seu coração toda aquela violência. E Saulo de Tarso então entra em Damasco. Enquanto Saulo orava, tentando entender o que estava ali acontecendo, o Senhor Jesus permite a ele ter uma visão. Ele vê entrando um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos, chamando-o de irmão. Ananias, a quem ele vê na visão, era um irmão, era um cristão. E esse cristão lhe chama de irmão, ora por ele e ele é curado. Tudo isso numa visão. Enquanto ele orava e tinha essa visão, o Senhor Jesus faz uma visitinha a Ananias, esse cristão da visão de Saulo. Ananias também estava orando, talvez no seu coração clamando: socorro, Senhor, misericórdia, Senhor. Senhor, tem misericórdia, socorre tua igreja aqui em Damasco, socorre os teus filhos aqui. Senhor, tem misericórdia, porque o perseguidor chegou. Senhor, como devemos nos portar diante dessa perseguição? Como devemos nos portar neste momento? Então, enquanto Ananias clamava o socorro de Deus, o Senhor Jesus diz: Ananias. O cristão conhece a voz do seu Senhor. E Ananias diz: sim, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor então dá a ele uma ordem: dispõe-te, Ananias, e vai à rua chamada direita, vai à casa de Judas. Ali você vai encontrar Saulo orando. E ele acaba de ver você numa visão. E você vai orar por ele para que ele possa voltar a enxergar. E Ananias, então, argumenta com o Senhor: Senhor, eu já ouvi falar dele, é um perseguidor. Inclusive, eu ouvi dizer que ele está trazendo autorização das autoridades judaicas, dos sacerdotes, para nos levar a todos presos para Jerusalém, por causa do teu nome. Queridos, aqui nós encontramos uma situação bem complicada para aqueles irmãozinhos. Mas o Senhor, o nosso Deus não é um Deus longe, é um Deus perto. Alguém disse nesta semana em nosso grupo de comunhão: Deus é um Deus perto, é um Deus próximo. Sim, Ele não é um Deus distante. O nosso Deus é um Deus vivo, é o Deus vivo, todo-poderoso, perto, muito perto.
E esse texto, o primeiro texto que eu trouxe aqui para você diz: e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O Senhor interferiu naquela terrível perseguição que se aflorava no coração de Saulo. E o Senhor fez este grande milagre. O Senhor interferiu quando o seu povo em Damasco, quando a igreja em Damasco clamava, orava, buscava o socorro do Senhor. Então o Senhor escuta a nossa oração. O Senhor não é um Deus ausente à nossa dor. Ele não é um Deus ausente ao nosso sofrimento. Talvez alguém possa dizer assim: olha, eu não sinto esse Deus perto de mim. Eu não experimento dessa intimidade com Deus. Pode ser que você reconheça que nunca em sua vida sentiu a realidade deste texto de Isaías, né? Este texto base desta mensagem que eu trago a você. Talvez você nunca sentiu Deus tão perto assim na sua existência, a ponto de dizer que mesmo antes de você falar da sua dor, do seu dilema, que o Senhor vem trazer-lhe a resposta. Há pessoas que vivem uma vida inteira sem conseguir desfrutar desse aconchego de Deus, de um consolo de Deus. Nem consegue imaginar um Deus amigo, presente em suas vidas. Se você é uma dessas pessoas, eu quero te assegurar que você pode sim. Você pode ter Deus como seu amigo, como um amigo pessoal, um amigo sempre presente, que anda com você, que se interessa por você, que cuida de você nos maiores e nos mínimos detalhes de sua vida. Deus nos chama a uma intimidade com Ele. No livro de Salmos, nós encontramos uma revelação linda deste carinho de Deus por nós. Vejamos aqui o Salmo 25:14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Esse texto bíblico fala de intimidade com Deus. Podemos ser íntimos de Deus. Deus nos fez para termos esse relacionamento com Ele, como um pai se relaciona com seu filho. Intimidade é relacionamento, é proximidade, é amizade, é companheirismo. E o texto também, ele nos fala que aqueles que se tornam íntimos de Deus, o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Aliança é compromisso. Então nós podemos compreender que se você busca uma intimidade com Deus, Ele manterá essa aliança com você. Ele manterá um compromisso especial com você. Vejamos mais uma vez o Senhor tomando o primeiro passo na direção do homem. Aqui em Gênesis, no capítulo 12, nós encontramos Abraão recebendo uma visita de Deus e uma proposta incrível. Quero ler para você aqui Gênesis, o capítulo 12, os versículos 1, 2 e 3, que diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse texto, mais uma vez, nós encontramos então Deus indo em direção. Deus procurando o homem. Deus se aproximando. Quantas vezes você sentiu Deus se aproximando de você? Abraão, então, ele, em obediência ao Senhor, dele sairia uma grande nação. A nação escolhida. A nação separada para Deus. Separada dentre os gentios para servir o Senhor Deus vivo. Uma nação que andasse com Deus. E Abraão obedeceu. Uma nação completamente abençoada. Um povo que olhasse para o Senhor. Um povo voltado para o Deus vivo. Então Deus chama Abraão a andar com ele, a obedecê-lo. Deus chama Abraão a se tornar um amigo íntimo dele. Ser íntimo. Em Crônicas, capítulo 20, o verso 7, nós encontramos a expressão que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Você já pensou você ser chamado de amigo de Deus? Pois é, o Senhor, Ele nos chama a andar com Ele. Deus nos chama a um companheirismo com Ele. A intimidade, a aliança geram esse compromisso. Outro exemplo que podemos citar na palavra de Deus é o de Moisés, em Êxodo, no capítulo 33, verso 11, que diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Quantos outros exemplos nós podemos citar aqui? Falaríamos de toda a Escritura, pois a Bíblia, ela revela os segredos de Deus aos seus amigos. Isso explica o cuidado especial de Deus para com aqueles que o buscam. Por isso ele diz, ele continua dizendo em Isaías 65, 24, que diz: e será que antes que clamem, eu responderei. Essa aproximação do Senhor, essa intimidade que o Senhor quer ter com você. Ou seja, antes mesmo de você clamar, o Senhor já tem uma resposta para a sua vida. E quando você estiver orando ao Senhor, Ele está te ouvindo. Deus é tão maravilhoso que, não obstante a sua grandeza, Ele se inclina para ouvir a oração daquele que com fé e humildade se aproximam dele. Quem é íntimo, confia. Em toda a Bíblia, nós podemos ver o agir de Deus em favor daqueles que põem nele a sua confiança. E são lindos os exemplos desses heróis da fé. São homens e mulheres que escolheram confiar em Deus e não foram envergonhados. Buscaram ao Senhor
e por ele foram achados. Todos esses homens e mulheres de Deus tiveram sua fé fortalecida no Senhor em momentos de grande provação. Eram pessoas de carne e osso, como eu e você. Pessoas que, como nós, tinham suas falhas, como todo ser humano as tem. Mas eles colocaram em Deus a sua confiança e tiveram experiências gloriosas e se tornaram testemunhas de milagres em meio à dor, de vitórias em meio a grandes batalhas. Se tornaram não só testemunhas, mas participantes do agir de Deus, porque decidiram ser íntimos de Deus, decidiram ser amigos de Deus. Deus te chama a conhecê-lo. Ele poderia ter escolhido se relacionar com qualquer outra das suas criaturas, mas no ser humano, Deus pôs a sua imagem, a sua semelhança. Deus te deu condições de raciocínio. Deus te presenteou com o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Ele deu atributos aos homens, aos seres humanos, que as outras suas criaturas não as possuem. Deus te fez especial e Ele te busca como um pai busca um filho. Mesmo quando Adão escolheu desobedecer a Deus e ficou afastado pelo pecado, o Senhor veio ao seu encontro. O Senhor o chamou a uma nova experiência. Toda oportunidade que você tem de aproximar do Senhor, é Ele chegando até você, chamando você. E aqui a gente vê Deus novamente buscando Adão. Deus tomando a iniciativa de se aproximar do perdido. Na sua misericórdia, o Senhor aguarda que aquele que se encontra afastado dele, afastado da sua presença, use bem a sua liberdade de escolha. Escolha a presença de Deus em sua vida. Ele quer se revelar a você. Você quer se aproximar de Deus? Clame a Ele. Clame com todo o seu ser. Você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Quer saber os propósitos de Deus para a sua vida? Leia a palavra de Deus. Você quer um grande amigo? Ele diz a você: antes que você clame, eu responderei. E se você orar a mim, eu te ouvirei. O que você está esperando? Corra para Jesus. Que o Senhor te abençoe.